Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, debutemos todos nós, hinos salvos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltar, também louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos, ainda que através dessa mídia, para louvarmos, adorarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. E o desejo do nosso coração é que você, juntamente com todos de sua casa, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do nosso Deus, lá no livro de Salmos, número 66, o verso 20, nos diz assim: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Isso é uma verdade nas nossas vidas também, né, irmãos? Nós temos tido essa experiência de sermos ouvidos pelo nosso Deus. Deus, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração, e também a graça de Deus jamais se aparta da nossa vida. Se a graça do Senhor fosse retirada de nós, o que seríamos de nós? Nós estaríamos completamente perdidos. Mas não, amados, Deus tem exercido graça abundante sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Deus tem cuidado de nós. Então, louvado e bendito seja o nome desse Deus. E nós vamos ter uma palavra de oração neste momento, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e rogando a Ele para que Ele continue abençoando a nossa vida. Bondoso Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Deus, neste momento nos colocar na Tua presença, firmados, ó Pai, nesta palavra que nós acabamos de ler, nesta promessa maravilhosa do Senhor para a nossa vida, de que o Senhor é o Deus que inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração. O Senhor é o Deus que está atento ao nosso clamor, e esta é a razão, ó Deus, pela qual nós constantemente, ó Deus, elevamos a nossa oração diante de Ti, na certeza e na confiança de que o Senhor é o Deus que irá abençoar a nossa vida, é o Deus que irá sustentar a nossa vida, é o Deus que irá derramar bênçãos incontáveis sobre nós, porque o Senhor já tem feito isso, ó Deus, e nós cremos que o Senhor vai continuar fazendo. Então nós queremos bendizer o nome do Senhor, meu Pai, por esse cuidado maravilhoso, por essa atenção maravilhosa que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. E o nosso clamor também, ó Deus, é para que o Senhor continue sustentando a Tua igreja, que o Senhor continue sustentando o Teu povo em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa, ó Pai, esses irmãos que estão acompanhando este culto, que estão participando deste culto através da internet. Que o Senhor, ó Deus, possa entrar em cada casa, que o Senhor possa, ó Deus, entrar em cada coração, que o Senhor, ó Deus querido, possa fazer um milagre, ó Deus, na vida desta família, em nome de Jesus. E a nossa oração, ó Deus querido, para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, possa guardar cada mente e cada coração em Cristo Jesus. E que, ó Deus querido, o Senhor possa fazer milagres na vida de todos aqueles, ó Deus, que Te buscam, na vida de todos aqueles que invocam o Teu nome. Receba, ó Deus, neste momento também o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor, no Salmo de número 95, é uma palavra que nos chama à adoração ao Senhor, ao louvor ao nome do Senhor. O próprio título desse Salmo diz: convite a louvar o Senhor. Então nós estamos sendo convocados, intimados, para nos colocarmos na presença desse Deus grandioso, desse Deus maravilhoso, em louvor e adoração.
e do verso 1 ao verso 7 nos diz assim, então, este salmo: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nosso povo do seu pasto e ovelha de suas mãos. Então vamos atender a este chamado, a este convite, e vamos adorar ao Senhor com 2 cânticos espirituais. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus.
longe do teu amparo, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Nosso Deus amado e querido Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe estes cânticos como expressão de nossa gratidão ao Senhor, nosso louvor ao Senhor, nossa exultação ao Senhor como Deus da nossa vida, o Deus que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos e tem preservado as nossas vidas do mal, da enfermidade. O Senhor tem nos abençoado, provendo todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, mais uma vez nós expressamos o nosso sentimento de gratidão. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença neste lugar, a Tua presença junto da Tua igreja reunida, mesmo que virtualmente. E eu peço que a Tua graça, a Tua paz, a Tua bênção alcance a todos os irmãos, a todas as pessoas que participam deste culto, que assistem este culto, que também celebram o Senhor conosco através desta gravação, ó Pai, deste culto. Ó Pai amado, fica conosco e fala ao nosso coração através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu quero ler, irmãos, com vocês o texto do apóstolo Paulo, que encontra-se na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, do verso 3 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de misericórdia, ou Pai de misericórdia, e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos.
A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de toda grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso respeito, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Que Deus, irmãos, nos abençoe com a sua palavra, e que a sua palavra se faça viva, se faça contextual e poderosa em nossos corações, e assim possamos vencer, como diz o texto, qualquer aflição, qualquer luta, qualquer dificuldade, porque sabemos que Deus é maior, e o poder que opera em nós é o poder de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez, irmãos, oremos pedindo que o Senhor ministre ao nosso coração. Ó Pai amado, seja glorificado através da Tua palavra. Mais uma vez eu peço que o Senhor abençoe os irmãos que estão participando deste culto, que o Senhor os alcance em suas casas, e que a Tua palavra fortaleça os seus corações. Abençoe a nossa terra, abençoe o nosso Brasil, abençoe os que sofrem, abençoe os necessitados, os enfermos, os desempregados, os que estão em endividamento, abençoe os casais que estão passando por conflitos, desencontros, que a paz do Senhor alcance essas famílias e que o Senhor traga um renovo, traga tempos de bênçãos e de salvação a todos os que estão nos ouvindo e participando deste culto. Mais uma vez pedimos que o Senhor glorifique a Ti mesmo através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja, está escrevendo a um grupo de irmãos para ensinar-lhes o Evangelho de Jesus, para trazer pormenores bem práticos de como eles devem seguir a Jesus diante das múltiplas realidades que vivemos, que enfrentamos em nossa vida, porque nós não temos somente tempos de alegria, temos também tempos de tristeza, não temos também tempos somente de dor, mas temos também tempo de alívio, e assim nós vamos experimentando todos estes momentos diferentes em nossa história de vida neste mundo. E o apóstolo Paulo, ele usa a sua própria experiência, as vicissitudes que ele passou, os enfrentamentos que ele teve, as dores, as vitórias, o consolo, a bênção de Deus que ele experimentou para ensinar aqueles irmãos a viverem o Evangelho de Jesus. E nós então, irmãos, olhamos para esse texto que foi preservado pelo Espírito Santo, e ele, Espírito Santo, fez esse texto chegar até nós,
fez chegar até as nossas mãos através da Bíblia Sagrada e fez esse texto ser lido hoje, nesta live, nesta transmissão de culto aos irmãos e a todos que estão tendo a oportunidade de participar, porque Deus quer falar com você. É a palavra de Deus, e Deus tem algo a tratar com você, a tratar comigo, a tratar conosco nesta noite, através deste texto. O apóstolo Paulo fala que ele enfrentou uma tribulação tão grande, de uma natureza tão destrutiva, que ele chegou ao ponto de desesperar da vida. Ele achou que chegara ao seu fim. Ele retrata e ele mesmo diz que foi tribulação acima das suas forças. Irmãos, quantas vezes nós passamos lutas, tribulações, angústias, problemas, desencontros na família, crise financeira e assim por diante. Enfrentamos essas coisas e elas se apresentam tão grandes, tão destruidoras, tão perniciosas, que a gente realmente se vê frágil, indefeso, impotente de enfrentar estas lutas. E assim como o apóstolo Paulo, infelizmente, algumas vezes nos desesperamos. Então, irmãos, já tiramos uma aplicação aqui para a nossa vida, porque se o grande apóstolo Paulo, este homem que imitou a Jesus, que foi tão usado por Deus, escreveu mais de 60% do Novo Testamento, que testemunha que foi aos céus, ele não sabe se foi em carne, se foi em espírito, por tamanha intimidade com Deus, porque Deus queria revelar-lhe grandes coisas e mistérios do Evangelho. Se o apóstolo Paulo, que viveu tão grandes experiências e intimidades com Deus, desesperou da vida, quanto mais nós. Isso é para nos dizer que nós não somos menos gente do que os apóstolos, menos servos, somos uma categoria inferior, ou somos pessoas que não são dignas do Evangelho. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Nós somos como aqueles homens do passado, aqueles servos de Deus do passado. Eles eram como nós somos, e eles enfrentaram um mundo tão difícil quanto nós estamos enfrentando hoje. Então, irmão, isso é para te animar e não para te desanimar. Isso é para que você entenda que assim como o apóstolo Paulo venceu, você pode vencer. Assim como ele passou coisas ruins e difíceis num mundo dominado pelo mal, você e eu também podemos hoje, neste mundo dominado por tantas coisas perniciosas, por tanta maldade, por tanta corrupção, por tanta injustiça, por tantas coisas destruidoras, nós também podemos vencer em nome de Jesus. E ele então vai dizer como ele venceu. E eu vou dizer para você como que você vai vencer em nome de Jesus. Porque você e eu, assim como o apóstolo Paulo e a igreja do passado, eles tinham um pai. Louvado seja Deus que nós temos pai. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso, porque Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E Jesus diz que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria entregue à sorte do mal, aos desejos e sabores do inferno e do maligno. Não, nós temos um Pai que nos guarda, que nos protege. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Nós temos Pai. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Pai, porque foi essa mensagem que Ele entregou a Maria Madalena, a primeira pessoa que
ele encontrou depois da ressurreição. E a mensagem que Jesus disse àquela mulher para levar aos discípulos é a mensagem que o Evangelho também nos leva, nos aponta hoje. O que Jesus disse para Maria Madalena afirmar, declarar, reproduzir aos apóstolos, aos discípulos e consequentemente para todos nós hoje aqui. Ide e dizei aos meus irmãos que o meu Deus é o vosso Deus e o meu Pai é o vosso Pai. A mensagem da ressurreição, a mensagem da vitória de Jesus é esta. Agora o Pai de Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é só dele, mas é nosso. Jesus era o unigênito, agora ele é o primogênito, ou seja, ele era único, agora ele é o primeiro entre muitos irmãos, e nós agora temos Deus como nosso Pai. E assim o apóstolo Paulo fala que ele venceu as tribulações tão grandes de natureza destruidora, que ele desesperou da vida, que ele sentiu que era além das suas forças. Ele diz: porque bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de consolação. Por isso, irmãos, se nós temos aflição, mas nós temos um Pai de consolação. Se nós enfrentamos misérias, lutas e dificuldades, nós temos um Deus de misericórdia. O que é misericórdia? É amor em ação. É o amor que não se retém e contém em si mesmo. Não é o amor que se encapsula, que se fecha, mas a misericórdia é o amor que explode, o amor que espraia, o amor que vai até o necessitado, ao miserável. Então, irmãos, quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por aflições, quando nós passamos por coisas difíceis, nós temos um Pai a quem recorrer, nós temos um braço para nos abraçar, nós temos um colo para nos agasalhar, nós temos um Pai para nos proteger, um Pai para nos prover, um Pai para nos abençoar, um Pai que diz o texto, um Pai de misericórdia e um Deus de consolação. Mas o apóstolo, ele continua então a ensinar aqueles que passam por dificuldades e aflições. Somos consolados, amparados e não destruídos, porque nós temos um Deus e um Pai de misericórdia e consolação. E nós devemos então, como diz ele no verso 6, a parte final, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ou seja, o apóstolo Paulo está ensinando a você, a mim, a Bíblia está nos ensinando que nós vamos passar por aflições, por dificuldades. É inevitável, mas não vamos ser destruídos, porque nós temos um Pai de misericórdia e de consolação. Se nós vamos enfrentar enfermidades, nós temos um Pai de remédio, de cura, de graça. Nós temos Deus para nos amparar. E o que cabe a nós então, não é o desespero, não é ser dominado por sentimentos destruidores e permitir que isso desintegre, desestabilize, nos tire do centro, nos torne pessoas irritadiças, bravas, até violentas, mal educadas, como se isto fosse permitido para aqueles que sofrem, para aqueles que estão com problemas, né? Porque às vezes a pessoa fala, ela fica brava, ela fica irritada, mal educada, ela grita, torna-se até violenta e ela quer justificar, é porque eu estou nervoso. Você não tem esse direito só porque você está passando por aflição e está nervoso. A Bíblia está dizendo que nós devemos suportar com paciência. É o que o texto está dizendo, versículo 6, a parte final. Suportando vós com paciência
os mesmos sofrimentos que nós, os apóstolos, e ele também já disse anteriormente que o próprio Senhor Jesus Cristo também sofreu. Versículo 5: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ou seja, Cristo sofreu por nós, nós vamos também passar por algumas dificuldades, lutas neste mundo. E assim como o favor de Cristo nos alcançou através do seu sofrimento, nós também seremos alcançados por meio de Cristo, pela sua graça, pelo seu consolo, pela sua misericórdia, pelo seu ânimo, pela sua cura, pela sua segurança, pela clareza que Ele nos dá diante dessa nuvem negra de dificuldades que assolam a nossa vida. Então, nós temos que suportar com paciência. Dê paciência, irmão. Dê paciência. Tem paciência, porque toda dificuldade, ela tem prazo de validade. Todo problema tem prazo de validade. Toda angústia tem prazo de validade. Deus estabelece o limite, Deus estabelece o tempo, Deus estabelece o prazo de duração. E quando termina esse prazo estabelecido por Deus, como diz o salmista, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, porque a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. Então entre as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles, mas grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E ele diz, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É o que o texto está dizendo, irmãos. Sofrimento não é para a vida inteira. Você não vai morrer disso, você não vai levar isso eternamente na sua vida, vai ter um fim. Louvado seja Deus. Então tem paciência. O profeta Abacuque, ele fala da sua própria realidade, quando ele percebe que o castigo que Deus estabeleceu para a nação de Israel era iminente. Os assírios, um povo violento, um povo mau, viria para aplicar o juízo de Deus à nação. Ele disse o seguinte, Senhor, eu me colocarei na torre de vigia, até que passe a calamidade. Ele falou, eu vou orar, Senhor, eu vou ficar quietinho, em oração, até que tudo isso passe, tudo isso termine. Então, meu irmão, tenha paciência, tenha calma, porque isso vai passar, porque o nosso Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Deus renova a face da terra. Deus, Ele pode cortar a árvore, mas Ele permite que venha o rebento, que venha o renovo, que venha uma muda nova, para gerar novamente vida, novamente uma reconstrução para algo melhor. Por isso, irmãos, nós precisamos ter paciência, confiança em Deus, olhando para o autor e consumador da fé. Porque como diz os salmistas, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem para o amanhecer. Tudo tem um prazo, e creia nisso e espere por isso. Mas o texto nos ensina mais uma coisa, irmão, e nós precisamos aprender. Verso de número, deixa eu achar aqui, verso de número 4, melhor dizendo. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Sabe por quê? Deus permite que muitas vezes a gente passe, no decorrer da nossa caminhada, história, por sofrimentos, por angústias, por problemas, por dificuldades, por momentos difíceis. E assim a gente
com paciência, com fé, com esperança, luta, vencer e sair, experimentar, né? Como eu citei o Salmo, um riso na boca, a alegria da vitória, é para que quando as pessoas que estão à nossa volta, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos de fé, que convivem conosco, passarem, perceba o texto, por qualquer angústia, nós poderemos e temos a ordem de consolar essas pessoas, com a mesma consolação do Pai de misericórdia, do Deus de consolação que nós experimentamos. Ou seja, a fé, irmãos, ela precisa e deve ser compartilhada. As nossas experiências precisam ser repartidas. Aquelas lágrimas que um dia você derramou no travesseiro do seu quarto, naquelas noites que pareciam intermináveis, que amanhã o sol parecia que nunca ia raiar, você precisa falar para as pessoas que choram, sofrem, se desesperam hoje, que assim como Deus foi na sua casa, Ele vai na casa desta pessoa. Assim como Deus te consolou, Ele vai consolar. Assim como Deus te abençoou, Deus vai abençoar. Assim como Deus livrou, Deus vai livrar. Porque o nosso Deus pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Ou seja, o nosso Deus não fica esclerosado, caducado. O nosso Deus não se perde no tempo. Ele que fez uma vez, Ele pode fazer de novo, e Ele quer fazer de novo, e Ele espera poder fazer de novo, e Deus quer então que nós oremos por sua interferência. Por isso que Hebreus diz: aquele que se aproxima do Senhor tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o invocam. Deus, em outras palavras, está desesperado, morrendo de vontade de abençoar, mas Ele está esperando você invocá-lo, você buscá-lo, você pedir a sua interferência, você expressar fé, você expressar confiança, e você pedir que Deus fenda os céus, desça a terra e faça uma grande e maravilhosa obra. Peça isso a Deus, creia em Deus. Então, irmãos, a nossa tribulação são experiências para nós testemunharmos da glória de Deus, e assim como diz o salmista, para que a terra se encha da glória de Deus. E isso vai se encher, vai acontecer através do seu testemunho, porque com a consolação com a qual você foi consolado, com a misericórdia com a qual alcançou a sua vida, você vai consolar as pessoas, como diz o versículo 4, eu reproduzo novamente: os que tiverem em qualquer angústia. E eu termino, irmãos, a ministração, a reflexão, com os versículos 9 em diante. E o apóstolo Paulo fala então do grande dilema da nossa vida, que é a morte. Ele diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de toda grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O apóstolo Paulo vai dizer àqueles irmãos que eles viveram, pregaram, viajaram, estiveram neste mundo pregando o Evangelho, entendendo que eles já tinham uma sentença de morte sobre as suas vidas.
Aquilo que Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou outro texto: você quer ganhar a vida? Então perca, dê a sua vida para mim, porque quando você perde para você, de fato, de verdade, você ganha. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele já saiu para o mundo pregando o evangelho nessa perspectiva, assim como nós crentes já vivemos nesse mundo na perspectiva: eu já estou morto para mim mesmo. Eu já morri para mim mesmo, eu já sou de Jesus. Então, se eu já estou morto, o que me pode fazer o homem? Se eu já estou morto, o que me pode fazer o desemprego? Se eu já estou morto, o que me pode fazer a doença? Se eu já estou morto, o que me pode fazer Satanás? O que me pode fazer o Covid? Eu já estou morto. Mas eu vivo para Jesus. Em outras palavras, enquanto Deus me der vida para viver, enquanto eu estiver fôlego para falar, cantar, caminhar, eu vou viver para Jesus, porque diz o apóstolo Paulo, para que eu não confie em mim mesmo. Então, irmãos, diante desses problemas que eu citei, desemprego, atuações malignas, diante de doenças, diante do Covid, o que a Bíblia diz? Nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos em Deus. E aqui eu queria ir devagar e dizer algo importante, porque o crente não é uma pessoa ignorante, não é. O que cabe a nós devemos fazer, ou seja, diante desta pandemia e diante de tantos outros problemas e realidades da vida, nós fazemos a nossa parte. Por exemplo, nós viajamos, mas nós não viajamos feito louco, andando a 200 por hora, indo no limite do carro, no limite da estrada. Não, nós andamos com prudência, com segurança, obedecendo a sinalização da estrada, os limites do carro, os limites de velocidade. Nós não somos pessoas que atentam contra a vida, não é isso que eu estou dizendo. Ou, na realidade do Covid, nós usamos máscara, lavamos nossas mãos, usamos o álcool gel em ambientes públicos onde não temos condições de lavar as mãos, ou seja, nós tomamos o nosso cuidado, mas nós entendemos que a nossa vida está na mão de Deus. Está na mão de Deus, porque a gente pode andar muito devagar, mas alguém vir bater no nosso carro e a gente morrer. A gente pode tomar todos os cuidados de pegar a doença, pegar o Covid, ter uma complicação e morrer. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a nossa vida, nós confiamos em Deus, está na mão de Deus. Deus é que sabe da nossa história, como diz o salmista, os nossos dias estão escritos e determinados na mão de Deus. Meu irmão, está na mão de Deus a sua vida, então descansa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, descansa. Ele termina o caminho do texto dizendo, nós confiamos em Deus, porque o nosso Deus é o Deus que ressuscita os mortos. A nossa esperança não está nessa vida, está no futuro, está nos céus. E verso 10, Deus nos livrou, Deus nos livrará de tão grande morte, e nós temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Então, meu irmão, Deus já nos livrou, Deus está nos livrando, e Deus nos livrará no futuro. A nossa vida, do começo ao fim, está nas mãos de Deus. Por isso nós descansamos em Deus. E como diz aquele hino, e quando a morte enfim chegar, sem medo então terei vitória, porque eu verei na glória o meu Senhor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque eu viverei também. Então, irmãos, o apóstolo Paulo traz grande consolo e confiança àqueles irmãos. E ele termina o versículo dizendo, ajudando vocês também, a todos nós, a continuarmos pregando o Evangelho através de vossas orações. Por isso, irmãos, o desafio é continuarmos orando por nós, pela nossa família, continuarmos orando
Igreja de Jesus Cristo, aqui em Lambari e espalhada pelo mundo afora, continuarmos orando pelos missionários, para que o Evangelho seja pregado e essas mensagens de consolação, de esperança, alcancem mais e mais pessoas e nós possamos olhar para o Deus de consolação, ao Pai de misericórdia, que nos consola, que nos livra de tão grande morte, e nós vivemos confiados neles e não em nós mesmos. E assim, com toda a paciência, irmão, calma, Deus está fazendo uma grande obra e Deus vai fazer com que as lágrimas tornem-se em sorrisos. Deus vai mudar a realidade, porque tudo tem prazo de validade em nossas vidas. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. E nós continuamos orando e louvando o nosso Deus com toda a alegria do nosso coração. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E nós caminhamos então agora para o encerramento dessa transmissão e deste culto, cantando o hino 173. É um hino que eu aprendi agora com o pastor Aguinaldo. O pastor Aguinaldo é um expert em hino, né? Está ensinando a gente a cantar hinos aqui. Então, o hino 173, e a gente canta com a música de um hino também conhecido, e nós assim fazemos a nossa oração ao Deus de nossa vida. Fugindo dia, breve a noite vem, vespertina estrela, já se avista além, ao que receber a bênção. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe e guarde. Mais uma vez, ó Deus, nós queremos te agradecer. Amém. Agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que é o nosso Pai de misericórdia, o Pai das consolações. E certamente, ó Deus querido, o teu povo tem experimentado esta misericórdia, esse consolo constantemente, meu Deus. E que nós possamos, ó Deus querido, viver nessa vida a esperança de que o Senhor é aquele que está conduzindo a nossa vida, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio, ó Deus, aos problemas que nós enfrentamos, nós podemos ver a boa mão do Senhor nos conduzindo em triunfo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, que nós possamos viver, ó Deus,
pela fé no Senhor, um pleno contentamento no nosso coração, e que nós possamos, ó Deus, nos tornar arautos do Senhor, proclamando as tuas virtudes, proclamando que tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sustenta o seu povo, o Deus que cuida dos seus, para que assim sendo também, ó Deus, as pessoas possam te conhecer e possam se voltar para o Senhor. Vivemos tempos difíceis, ó Deus, tempos, ó Deus, em que as pessoas estão perdendo a fé, perdendo a esperança, pessoas, ó Deus, que não têm até mesmo desistido da própria vida. Mas, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai Todo-Poderoso, resplandecer nessas vidas, transformar a realidade dessas pessoas, para que elas possam ter vida e vida abundante, assim como nós também o temos, e que a tua igreja possa proclamar esta verdade. Amém. Mais uma vez, ó Deus, suplicamos para que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão nos acompanhando, ó Deus, nessa transmissão, neste culto, nesta live. Que o Senhor, ó Deus querido, abençoe cada coração, abençoe cada família, abençoe cada pessoa, em nome de Jesus. E assim nós oramos, ó Deus, nós te bendizemos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus o Pai, que a graça salvadora e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as ternas consolações e a companhia do Santo Espírito estejam sobre as suas vidas, ó queridos, amados do Altíssimo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.